Boa noite, tudo bem? Pessoal, vamos tratar, da nossa política nacional do meio ambiente. Então, este professor que vos fala, professor Fabrício Vantoil Lima, que está ministrando a nossa disciplina de Direito Ambiental, hoje tratará da temática Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981. Pessoal, a Política Nacional do Meio Ambiente, que acabamos de citar, obviamente, o dispositivo legal, que é a Lei 6938 de 1981, ela tem o objetivo de definir, as medidas de gestão a serem tomadas pela administração. E, obviamente, ela também estabelece todo um arranjo institucional entre os diferentes órgãos encarregados da defesa do meio ambiente, conhecido como Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA. Doutores e doutoras, lembrando que, desde o primeiro encontro, nós estamos tratando da Política Nacional do Meio Ambiente. Por isso, este professor lançará, um olhar sobre esta lei. No entanto, de uma forma mais específica neste momento. Então, doutores, como eu acabei de comentar, este arranjo institucional conhecido como SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, nada mais é do que o conjunto de órgãos, olha só, vou conceituar o SISNAMA, é um conjunto de órgãos e instituições que nos níveis federal, estadual e municipal são encarregados da proteção do meio ambiente, obviamente, com base no que está definido em lei, que é o que estamos tratando agora. Doutores, nós já comentamos conceito de meio ambiente, conceito de poluidor, conceito de poluição, conceito de degradação ambiental, obviamente, que são conceitos que estão inseridos aí na parte inicial da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981. Então, esses conceitos, turma, obviamente, estão ali no seu artigo 3º, incisos. Lembrando que meio ambiente eu já conceituei várias vezes, que é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Lembrando que este conceito é do ano de 1981. Portanto, faz-se necessário conceituar, classificar e reconhecer o meio ambiente no seu aspecto natural, artificial, cultural e do trabalho. Não nos esqueçamos lá das primeiras aulas. Bom, e o conceito de degradação, professor? Nada mais é do que a alteração adversa das características do meio ambiente, Conceito muito simples. Conceito de poluição, que é a degradação da qualidade ambiental, que var de forma direta, que obviamente resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, criem condições adversas a atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, bem como lançar matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Lembrando, doutores, que este conceito que eu acabei de ler é o conceito de degradação ambiental. E o conceito de poluidor? Poluidor, que está aí também no artigo 3º, que eu já falei várias vezes, nada mais é do que a pessoa física. Quem é o poluidor, professor? É a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. E, por fim, o conceito de recursos ambientais, que são a atmosfera, as águas inferiores, superiores e subterrâneas, os estuários, que nada mais é do que um ambiente aquático transicional entre um rio e o mar, bem como o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora, tá bom? Esses são os conceitos legais que estão inseridos no artigo 3º. Mas, como eu disse no início do nosso encontro, o professor já tratou deste assunto várias vezes. Pessoal, no artigo 2º, por exemplo, da lei, tem os princípios da Política Nacional do Meio Ambiente. Dentre eles, a ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público que deve ser assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Lembrando que este princípio que eu acabei de comentar do artigo 2º, inciso 1, dá lastro, dá base para o princípio da natureza pública da proteção ambiental, que nós já falamos em sala. Temos ainda como princípio a racionalização do uso do solo, planejamento e fiscalização dos recursos ambientais, proteção dos ecossistemas, controle e zoneamento das atividades potencialmente
ou efetivamente poluidoras, incentivos ao estudo, à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e proteção dos recursos ambientais, bem como, ainda dentro dos princípios, acompanhamento do estudo da qualidade ambiental, recuperação, doutores, de áreas degradadas, proteção de áreas ameaçadas e educação ambiental. Turma, inclusive Política Nacional do Meio Ambiente do ano de 81. Olha aí, educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente. Essa educação ambiental em todos os níveis de ensino é obrigatória, está prevista na Política Nacional do Meio Ambiente, bem como na Constituição Federal, tá bom? No capítulo 6, título 8, artigo 225, tá? Nós já comentamos. Objetivo geral, preservação, objetivo geral da lei, que está lá no artigo 2º também, caput. Preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, que é propícia à vida, né? Visando assegurar no nosso país condições de desenvolvimento socioeconômico aos interesses da segurança nacional e a proteção da dignidade humana. Doutores, objetivos específicos. Temos aí como objetivos específicos do artigo 4º, lembrando que eu estou comentando a lei. Compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação do meio ambiente, tá bom? Ação governamental relativa à qualidade do equilíbrio, estabelecimento de critérios e padrões da qualidade ambiental, desenvolvimento de pesquisas, difusão de tecnologias, preservação e recuperação dos recursos ambientais e imposição, olha aí, artigo 4º, inciso 7º da Política Nacional do Meio Ambiente, que é base legal do princípio do poluidor-pagador. Imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de, olha só, nós já comentamos, recuperar e ou indenizar os danos causados ou ao usuário, né, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos, doutores. Bom, lembrando que as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente que estão aí no artigo 5º são normas e planos destinados a orientar a ação dos governos, da União, dos estados e do Distrito Federal, né? Em preservação da qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico. Turma, e a organização do CISNAMA, que é muito cobrada em concurso público. Lembrando que o CISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, ele é formado por órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, bem como, né, doutores, pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. E eles vão construir esses órgãos, né, o CISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que nos moldes do artigo 6º da lei está assim estruturado. Vamos lá. Nós temos, turma, o órgão superior, que é o Conselho de Governo. Nós temos, olha só, inclusive de forma hierárquica, tá? Vamos respeitar essa hierarquia. Tem colegas doutrinadores que dizem que não. Eu entendo que o legislador já deixou de forma expressa, né, esse rol do artigo 6º, inclusive, tem que se observar a hierarquia. Vamos lá. Órgão superior, que é o Conselho de Governo, que vai assessorar quem? Vai assessorar o presidente da República na formação da Política Nacional do Meio Ambiente, bem como nas suas diretrizes de proteção ambiental e os recursos ambientais, proteção dos recursos ambientais. Depois, vem o órgão consultivo e deliberativo, que é o CONAMA, né? O Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é um órgão consultivo e deliberativo, tem a função de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes das políticas governamentais. CONAMA, órgão consultivo e deliberativo, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Tá, doutores? Depois vem um órgão central, né? Que está disposto lá na lei, uma secretaria, né? Que nada mais é do que, obviamente, o nosso Ministério do Meio Ambiente, que é conhecido como Ministério do Meio Ambiente, mas depois nós tratamos dessa estrutura, que tem a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal que é, né, obviamente, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, tá bom? É o órgão central, é o núcleo, é o Ministério do Meio Ambiente. E os órgãos executores, doutores? Nós temos aí o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, bem como o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade, né?
tem a finalidade de executar e fazer executar como órgão federal, o IBAMA, né, a política e diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, tá bom? E o ICMBio também, que trata das áreas de preservação ambiental, né, das nossas unidades de conservação, e o Instituto Chico Mendes de Proteção e Conservação da Biodiversidade também é um órgão executor. Lembrando aí, órgão superior, Conselho de Governo, órgão consultivo e deliberativo, CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Lembrando que estamos falando aí da estrutura do CISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, da organização do CISNAMA. Então, nós temos o órgão superior, que é o Conselho de Governo, órgão consultivo e deliberativo, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA. Temos o órgão central, que é o Ministério do Meio Ambiente, né, doutores? Ou seja, a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República. Órgãos executores, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, bem como o Instituto Chico Mendes, né, de Conservação da Biodiversidade, que é o ICMBio. Depois, eu preciso falar dos órgãos, né, doutores, seccionais, que são os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução dos programas, projetos e controle da fiscalização de atividades, né, capazes de provocar degradação ambiental. Órgãos seccionais são os órgãos ou entidades estaduais. E temos aí os órgãos locais, que são os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades nas suas respectivas jurisdições. Muita atenção, então, doutores, para a composição, né, aí do CISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, olha só, apenas para repetir, temos o órgão superior, que é o Conselho de Governo, órgão consultivo e deliberativo que está abaixo, né, que é o CONAMA, depois vem o Ministério do Meio Ambiente, que é o órgão central, depois os órgãos executores, que é o IBAMA e o ICMBio, depois órgãos seccionais, que são os órgãos ou entidades estaduais, e, por fim, os órgãos locais, que são os órgãos ou entidades municipais. Pessoal, muita atenção para esse tópico, pode ser cobrado no exame da ordem, bem como no concurso, tá? Lembrando que o CONAMA, ele vai, né, determinar, quando julgar necessário, estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ao meio ambiente, no caso de obras ou atividades significativas de degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas de patrimônio nacional. Ele vai estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios. Olha o CONAMA aí, importância lá no artigo 8, né? Para o licenciamento de atividades que forem potencialmente poluidoras, né? Que será concedido pelos estados e sempre supervisionado pelo IBAMA. Artigo 8º, olha. Concedido pelo estado, tá? Atenção, olha o licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras. Concedidos pelos estados e supervisionado pelo IBAMA. Depois eu falo dessa competência lá na frente, né? Então, olha só, lembrando que o controle da poluição, manutenção e qualidade do meio ambiente de forma racional, né, em âmbito nacional também é competência do IBAMA, do CONAMA, desculpa, tá? E lembrando que o ministro do Meio Ambiente é, sem prejuízo das suas funções, né, o presidente do CONAMA, tá bom, turma? Bom, então, olha só, ainda quando falamos sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, que é o próximo tópico que vai nos remeter ao licenciamento ambiental, que eu, inclusive, comecei aí a comentar no seu artigo 8º, né, doutores? Aí, um pouco da sua competência, né? Acabamos de falar aí que vai, quando falamos de licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras a ser concedido pelos estados e sempre supervisionado pelo IBAMA. Sempre supervisionado pelo IBAMA. É uma competência original do CONAMA, que está no artigo 8º da Lei 69.38 de 81, que, obviamente, né, o CONAMA, já comentei, está abaixo aí do Conselho de Governo, e o CONAMA é um órgão consultivo e deliberativo, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Turma, quais são os instrumentos dessa Política Nacional do Meio Ambiente que eu vou comentar agora? Estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, zoneamento ambiental, avaliação de impactos ambientais, que é o EIA-RIMA, que eu vou tratar no próximo tópico, licenciamento e revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, que é o licenciamento ambiental, tá certo? Ainda está dentro aí dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, incentivos à produção de tecnologias voltadas para a melhoria da qualidade ambiental,
criação de espaços territoriais especialmente protegidos, Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, é importante lembrar disso, Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa do Meio Ambiente, instrumentos de defesa ambiental. São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente que estão inseridos aí no artigo 9. Incentivos à produção de tecnologias, já falei, né? Espaços territoriais, Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, que inclusive é muito interessante, tá? Bom, relatório de qualidade do meio ambiente, garantia de prestação de informações relativas ao meio ambiente também é um instrumento, cadastro técnico de atividades potencialmente poluidoras e ou utilizadoras dos recursos ambientais, instrumentos econômicos como a concessão florestal, a servidão ambiental, o seguro ambiental, dentre outros, que vamos tratar, inclusive, né, na parte final da nossa aula, que os senhores precisarão, está lá no ambiente virtual, escrever sobre a servidão ambiental, que está prevista no artigo 9A, bem como falar se a servidão ambiental pode ser objeto de contrato de alienação, cessão ou transferência, que está na lei Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 69.3881. Vamos perguntar aí qual o prazo mínimo da servidão, os senhores terão que responder, tá certo? Dentre outras questões. Pessoal, enfim, acabamos de comentar aí, né, a nossa Política Nacional do Meio Ambiente, e que é a Lei 69.38.1981, e o próximo tópico é licenciamento ambiental. Vamos tratar de estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ao meio ambiente. Bom, fica aí as nossas orientações sobre Política Nacional do Meio Ambiente e muita observação à composição do SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que está lá no artigo 6º, órgão superior, que é o Conselho de Governo, né? Órgão consultivo e deliberativo, que é o CONAMA, né? Órgão central, que é o Ministério do Meio Ambiente, órgãos executores, IBAMA e CMBio, órgãos seccionais e órgãos locais, que são os órgãos seccionais, entidades estaduais, e os órgãos locais, que são, né, secretarias municipais do meio ambiente, por exemplo, Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Tá bom? Pessoal, então, atividade, obviamente, sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, vamos mandar, e agora vamos tratar de licenciamento ambiental, estudo de impacto ao meio ambiente e relatório de impacto ambiental. Tá beleza? Até!